Olá, bem-vindos a mais um episódio do Out of the Box Podcast, um lugar onde conversas saudáveis te levam a viver uma vida fora da caixa, ou seja, fora do convencional. Hoje eu tenho aqui comigo o Nick Alves, Take Two. Vamos fazer. A gente teve um probleminha técnico aqui, mas tá tudo certo. Nick, bem-vindo ao nosso estúdio, muito obrigado por você ter topado a nossa brincadeira aqui. Amém, E amém. já deu tempo agora Sim, dos livros agora. Fala pra galera que vamos fazer uma breve introdução pra galera te conhecer sim. e a gente já entra no... Então, igual você falou, meu nome é Nick Alves. Prazer tá aqui com vocês, conhecer vocês. Mas então, eu nasci no Brasil, Goiânia, Goiás. Alô, Goiânia. Melhor cidade do Brasil. Vou falar olhando no olho aqui, ó. E vim pra cá muito cedo, muito novo, 4 meses de idade. Uau. E a minha família já veio com esse projeto, né, com esse plano também de estar envolvido na obra, ser pastores Aqui. de igreja aqui. E com isso a gente foi crescendo já com essa realidade, com essa cultura lá em casa, né? De estar na igreja todo domingo, toda semana. E como um menino qualquer, a gente tem aqueles sonhos comuns, né? De jogar bola ou querer fazer outras coisas assim, de advogado, essas coisas assim. Sim. Mas só que vendo isso e realizando alguns projetos lá na igreja, eu comecei realmente a apaixonar por aquilo. Pela E ver, obra. sim, pela obra, e ver o amor que os meus pais tinham pela obra e tudo mais. Eu comecei a realmente me encaixar nessa cultura, realmente gostar daquilo. Uhum. E acabou que eu comecei a ficar bem mais focado na igreja, entendeu? Aí eu vou dizer, com os meus 15 anos, 16, eu comecei a realmente, vamos dizer, dar a vida ali na igreja, né? Estar com Sim. meu pai, ser aquele braço direito pro meu pai, pra minha mãe. E foi indo, e eu tô aqui até hoje, né? E com isso, a gente começou alguns projetos, né? A gente vai falar já sobre Uhum. isso. Mas eu realmente comecei a me apaixonar por aquilo que eu estava vivendo, né? Porque muita gente vai pra igreja, muitos jovens, na verdade, vão pra Sim. igreja e vão, talvez, forçado, né? Ou Yeah. talvez, assim... vão porque gosta que tem os amigos lá, mas só que não entende o porquê daquilo, né? Vira um projeto mais social, onde eu gosto de estar perto das pessoas e de estar Sim, com a galera mais do sim, que Cristo. sim, exatamente. Até por causa dos dias de hoje, as igrejas estão ficando bem mais profissional, né? Tem Sim. aquelas luzes, tem aquelas músicas legais, aí tem o after party ou pre-party Sim. do culto, aí eles gostam daquelas brincadeiras, então talvez o incentivo deles é isso, e não realmente a beleza do que é servir ou cultuar a Jesus com um grupo de pessoas, né? E tá tudo bem a pessoa Sim. ir de início por conta Sim. disso, e Sim, tá ali envolvida, mas como você disse, a nossa meta é que as pessoas realmente se apaixonem, se aprofundem sim, cada vez mais por Cristo e por quem Cristo é e pelo que Ele já fez por nós, né? sim. Mas isso, É. isso é... O que eu acho mais interessante é porque, assim, igual você falou, não tem nenhum problema com isso. Isso é muito legal e a gente deve fazer isso mesmo, coisas que Sim, vão chamar a as atenção, pessoas. incentivar e Isso. tá. E fazer da igreja um lugar que as pessoas, cara, eu quero ir lá porque eu me sinto bem lá. Uhum. Mas o que eu entro, assim, o que eu fico pensando muito é que tem uma mensagem maior para ser revelada, Sim, entendeu? A igreja não é só aquilo. sim, Entendeu? Então, e a gente ir pra igreja porque tem algo que não é terreno, é algo celestial que tá nos Sim. esperando ali, entendeu? sim. Então, é igual você falou, não tem nenhum problema. Mas só que o mais top é a mensagem, é o que Sim. tá lá dentro. E nós devemos fazer isso. A igreja deve ser um lugar atraente. A Sim. igreja deve ser um lugar onde os jovens queiram participar, onde os adolescentes queiram estar. Pastores, vocês que estão aí, invista no seu ministério de criança, invista no seu ministério de adolescente, no seu ministério de jovem, para que as pessoas, os jovens e os adolescentes queiram realmente Yeah. estar ali, que eles tenham um lugar saudável para poder crescer, para poder errar, Sim, para poder tomar decisões difíceis, onde eles vão ter sim, bons conselhos, bons amigos e tudo. Sabe, assim, sim, é muito importante esse tipo de coisa, porque e o evangelho ele faz o trabalho
próprio. Eu Só. creio que, tipo assim, É. dessa forma. Nós vamos criar ali um lugar, nós vamos criar um ambiente, mas o Espírito Santo, ele vai trabalhar na vida das pessoas se ele estiver ali no ambiente. É. Como eu vi você falando aqui, eu gosto de prestar atenção nos detalhes. Você Sim. diz assim, com 15, 16 anos, você já quis se aprofundar. Eu creio que o Espírito Santo tocou no seu coração ali de uma forma para você, e você ouviu a voz de Deus para você se aprofundar naquilo ali, Sim, sim. né? Sim. Essa idade foi aquela idade where foi o climax, Sim. né, de tudo, né? Foi onde, vou dizer, tudo assim mesmo começou, né? Aham. Porque, assim, a gente vai crescendo e tudo mais, a gente tá crescendo ali e tal, mas tem aonde realmente começa, que é onde você realmente entende a realidade das coisas. É aquela data assim que você lembra, a partir daqui Sim, mudou. mudou. Sim, entendeu? Então, teve um shift, né? Sim. Realmente mudou esse jeito de pensar. Yeah. Foi com 15, 16 anos, porque a gente tava lá na igreja e tal, estava todo mundo muito feliz, todo mundo. A gente tava vivendo um bom momento na igreja. Uhum. Mas só que aí, eh, algumas coisas, alguns problemas começou a vir à tona, né? Uhum. E essa foi justamente um pouquinho antes da pandemia, né? E aí, com isso, a gente foi e a gente, caraca, o que tá acontecendo? Do nada, tá indo tudo bem. Pessoas, né, saindo, igual igreja normal, de sair, tem igreja, pessoas que vêm, pessoas que vão, e tudo bem também. A gente entende, tem estação, Deus também chama as pessoas para ver outras coisas. Sim. Ah, e aí veio a pandemia. Hum. E aí a pandemia já parou tudo, né? Aí a gente tava com a igreja, aí com a igreja depois, por causa da pandemia, a gente começou a precisar pensar em outros resultados que a gente podia fazer por causa que a igreja já tá virando mais uma despesa e não um lugar pra gente, que a gente conseguia, né, Uhum. pagar por causa da pandemia, porque tudo parou, as pessoas não podiam reunir, você lembra? Sim. Não podia ter mais de 10 pessoas ou 5 pessoas num building. Uhum. Então, com isso aí, a gente fechou e, e aí foi vindo essas mini coisas. Aí as pessoas indo saindo e tal. E foi aquele momento bem difícil, né? Mas só que aí a líder de jovens do momento, a minha líder, ela também foi uma dessas pessoas que saiu. Me falou que não tava dando e realmente estava difícil, ela precisava focar no trabalho. E com isso, eu falei assim, do nada. Falei assim, pai, dá os jovens para me cuidar. E meu pai, que isso, do nada, assim, e tal, a gente pode pensar no resultado depois, calma. E eu falei assim, não, eu quero. Eu quero que os jovens seja a coluna na igreja que não foi afetado pelo Covid. E aí, com isso, começou a vir. Então, para mim, a minha experiência que eu posso dizer foi num momento de failure. Eu Uhum. acho que onde eu mais apaixonei foi quando eu acreditava tanto em Jesus. Eu falei assim, cara, isso não pode ficar assim. Sim. Eu quero fazer a diferença. Eu não quero deixar morrer essa obra, esse lado da igreja. Os jovens vão continuar forte ainda na pandemia, ainda num momento difícil. E foi indo. Então, esse foi o momento pra Uhum. mim. Nossa, isso é um momento muito delicado, de muitas incertezas ali, porque hoje a gente consegue categorizar a nossa vida antes de 2020 e depois de 2020. Sim. Não é? É tipo assim, Yeah. tudo é a nossa referência ali. Você tem, Sim, antes de 2020 as coisas eram assim. Depois de 2020 as coisas ficaram já mudaram. dessa forma. Mas eu creio que quando tem uma necessidade, Deus coloca no coração das pessoas para poder preencher aquilo ali, Sim, sabe? E isso aconteceu com você de muito novo, e para Deus ter colocado isso no seu coração, você é um jovem de uma maturidade já mais, mais alta na minha forma de ver, entendeu? sim. Porque um jovem da sua idade, que dia que a pessoa vai falar assim, coloca na minha mão que eu vou É. resolver, sabe? Então, parabéns por isso e Uhum. por ser. Nós temos hoje exemplos, como a gente estava falando aqui antes de começar, que muitas das vezes as pessoas que são filhos de pastores nem sempre têm uma experiência boa, Yeah. né? PK já é um termo Já já é que a um gente label usa, muito já grande, é um né? label, né? PK já é uma responsabilidade muito Sim, grande. E assim, você lidando com isso, ainda tendo a maturidade numa estação da sua vida de falar assim, não, dá pra me cuidar que eu vou cuidar. sim, Isso é muito bom, isso vê o quanto você vê Cristo e o quanto você olha para Cristo, né, nas sim. coisas.
Então, parabéns por isso, primeiramente, conhecendo agora um pouquinho da sua história. Yeah. Mas e como que começou esse trabalho de jovens, essa coisa? Como assim? O que que nasceu disso a partir do momento que você começou a cuidar? Então, nesse período aí que eu comecei a cuidar dos jovens, né, os jovens ficaram bem mais animados e tudo mais, e aí, tipo assim, vendo aquela força do nada, né, pra gente continuar, e aí a gente foi indo, aí passou um ano e meio, a gente conseguiu o nosso templo novamente. Uhum. A gente foi, mudamos para um templo que a gente depois foi fazendo cultos em casa, Sim. né. E quando a gente conseguiu o templo, a gente começou a fazer realmente aqueles cultos, né. E aí Hum. começou, né, eu comecei a, não só preparar a palavra, mas preparar um schedule para um culto. Sim. E ensinar os jovens a: "Ok, agora você vai pregar, a gente teve um momento de receber, agora a gente vou colocar vocês agora para pregar". E aí eu comecei a preparar o service, né, o schedule. Uhum. E com isso eu comecei a apaixonar mais ainda por isso, sabe, de estar fazendo o culto, e eu comecei a ver o culto com os outros olhos. E quando eu vi e eu comecei a perceber o culto com os outros olhos, eu vi: "Caraca, o culto ele faz muita coisa". Sim. Porque antes é igual eu te falei, pelo fato, por mais que eu amava, por mais que eu gostava de ir pra igreja, eu não entendia a beleza do culto. Hum. Então, com isso, eu comecei a ver a beleza e o significado do culto, o que que ele fazia. Uhum. Que aí a gente começou a fazer, tipo, essas coisas, after party ou pre-party antes do culto, pra engajar, ter aquela comunhão com as pessoas. Hum. Então, com isso, eu comecei: "Caraca, eu tô gostando de fazer esse negócio". E com isso, fazendo esses cultos, eu comecei a perceber que jovens, na verdade, todo mundo que vai pra igreja, todo mundo tem a sua estação. Sim. Todo mundo está passando as suas próprias lutas, né, seus próprios desafios, suas próprias vitórias também. Sim. E na igreja é um lugar de comunhão, porque na igreja tem pessoas que estão passando coisas diferentes, mas se unem, Sim. né, em uma só canção, né, em um só pensamento. Tem aquela hora em que todos estão adorando, tem aquela hora que todos estão sentados, ou seja, a gente tá vendo ali uma construção de união na igreja. Hum. E com isso eu comecei a ver que cada jovem chegava ali e estava passando alguma coisa diferente. E a gente começou a ver que não era só falar assim: "Jesus é bom, Jesus te ama". Era dizer realmente: "Cara, você deve estar passando por isso, isso e isso, mas a gente tem um Deus que tá ali para te ajudar", ou "Você tem uma vitória, Deus tá aqui para alegrar junto contigo, foi Deus quem te entregou essa vitória". Então eu fui vendo essa mensagem da estação. Uhum. E com isso, Deus começou a falar muito forte comigo, e aí Deus foi trabalhando, e aí um dia eu estava na casa da minha avó Maria, mãe do meu pai. E aí a gente estava lá na cozinha, e minha avó e meu avô sempre gostou muito de cozinhar, né. Aí eles estavam fazendo lá a pamonha. Você conhece pamonha? Oh! Vai falar sangoriano, conhece pamonha. Estava lá fazendo pamonha, o que eu amava ir pra casa deles quando eu estava fazendo pamonha, porque eu via, tipo, a felicidade deles fazendo isso. Comunhão, a galera. Exato. Aí Tudo começa de manhã, todo mundo alegre. é. Até 5 ter que catar 5 sacos de milho. Hum. Aí você vê quem que é os firmes. Aí dá 9 horas da noite, todo mundo tá: eu vou dormindo, eu vou em casa", aí fica Pamonha, nada. nada. Hã, mas então, aí eu estava lá com a minha avó na cozinha, e a minha avó foi uma pessoa que sempre me ensinou, o que é conversar com o Espírito Santo, o que é ter o Espírito Santo. Então a minha avó, eu posso dizer que ela sempre foi essa pessoa que sempre, tipo assim, ficava martelando isso em mim, sabe? Esse lado de o que é conversar, o que é ter essa convivência com o Espírito Santo. E aí, a gente tá lá, e eu tô ajudando ela e tal, e ela começa a cantar. E eu nem fiz uma cara assim, ou um gesto assim, como se fosse eu tava imaginando longe. Mas só que aí eu imaginei assim, ela: "Nicolas, você imaginou isso, isso e isso, né?" Falei assim: "Como é que você sabe?" Ela: "O Espírito Santo acabou de me contar." E eu acabei de ver, e eu vejo uma visão de você em cima de um púlpito, com jovens que são seus amigos, e embaixo cheio de jovens, queimando por Jesus e chorando. Naquela hora eu comecei a chorar, e eu falei assim: "Espírito Santo, quando isso que vai acontecer? Porque, ah, será que faz parte da igreja, ou isso é um movimento separado?", né. E isso foi, alguns meses antes dela falecer.
E aí, comecei a orar sobre isso e tal, e o Espírito Santo, o que que o Senhor tá querendo falar comigo? E aí, passou um ano, e o Espírito Santo falou assim, tá na hora de começar esse movimento. E aí eu tava no carro, né, com meu pai, e a gente tava passando perto de um forest, né, da natureza, assim, tinha várias árvores e tudo mais, e aí o nome do lugar era Wild Nature. Mas só que meu pai, eu não sei por que ele leu Wildfire. Não sei o que aconteceu. E a gente tava escutando uma música, a gente tava chorando, tendo esse momento, ele, caraca, que nome diferente, Wildfire. E eu falei assim, é diferente mesmo, eu nem pensei em nada disso. Ó, na volta a gente passou pelo mesmo local. E aí a gente escutando a mesma música, a gente chorando também, tendo outro momento com o Espírito Santo ali no mesmo dia. Meu pai falou assim, Nick, você lembra daquele projeto que a sua avó falou com você e você falou, começou a orar sobre isso? Esse é o nome, Wildfire. A gente vai estar falando sobre um fogo que ele não vai cessar nenhuma hora. E vai ser um fogo que vai queimar independente da estação que os jovens estão vivendo. Eles vão chegar nos lugares e pode estar vivendo o inverno, pode estar vivendo a primavera, o verão ou outono, eles ainda vão queimar do mesmo jeito, continuamente por Jesus, que é Levítico 6, 12 e 13. Né? Então, assim, essa experiência pra mim foi ali que foi começando, sabe? Essa questão da estação, Sim. né? E a gente começando realmente a pregar essa mensagem, não só ter um entendimento que existe essa questão de estações diferentes, pessoas diferentes. Sim. E aí a gente começou o projeto Wildfire, conversei com alguns amigos meus, e esse projeto, ele nasceu com o propósito de unir as igrejas, né? Porque, eu não sei você, mas a nossa região aqui, ela sofre muito essa questão de, cara, minha igreja, meu povo, e a gente não se mistura. Ó, pera aí, você quer entrar? Vou deixar quieto. Vamos deixar quieto. Cara, eu sou meio machucado em relação a esse tipo de coisa, porque é, eu acho que, tipo, igreja não tem. Ah, minha ovelha. Psh, quem é você na fila do pão, pastorzão da minha ovelha? Me desculpa. Tá ligado? Aí eu perco a cabeça. Se eu falar disso, eu perco a cabeça, cara, é sério, porque eu tenho uma paixão muito grande pela obra de Deus e pelo que Deus faz na vida das pessoas. Deus, ele é um Deus real, ele realmente faz, ele muda a vida das pessoas. O Espírito Santo habita em nós, ele nos dá sabedoria, discernimento e tudo que a gente precisa para poder viver uma vida cheia de propósito, para viver uma vida próspera, mas próspera do jeito do Espírito Santo, não próspera do jeito da internet, que só fala de dinheiro. Tô falando de uma vida realmente próspera. Sim. E muitas das vezes a prosperidade está em ganhar almas. Às vezes vai ter um ano que você vai ganhar mais alma do que todos os outros anos da sua vida. Sim. Isso é ter uma vida próspera do mesmo jeito que é você ter uma conta bancária cheia, né? Falou tudo. Então eu sou um cara que você vê que até minha cor muda quando eu começo a falar disso. É porque meu coração queima e tem pessoas que brincam com a obra de Deus. Tem pessoas que brincam com as coisas de Deus, com coisas sérias. Tem pessoas que comercializam a coisa errada. Vai comercializar tudo, vai comercializar bolsa, batom, vai comercializar o que você quiser, mas não comercializa a alma das pessoas. Sim. Não foi você que criou, não é tua, não é você que morreu por ela, não é você que vai salvar ela. Sim. Você entende? Então, quando pastores que se dizem pastores, porque isso pra mim não é pastor, olhando no seu olho, se você é esse tipo de pessoa, você não é pastor. Você não é. Porque o pastor cuida das ovelhas da forma que Cristo mandou cuidar, da forma que Cristo mandou fazer. Entendeu? Então, esse tipo de pessoa me irrita muito. Muito, muito. Sim. E meu coração queima, sabe? De tanta pessoa que às vezes eu vejo sofrendo isso. Sim. Eu vejo que o nosso maior ministério aqui na nossa região, pelo menos da nossa cidade, é de curar pessoas machucadas que não entram na igreja mais por conta de experiências dessa forma. Sim. Às vezes a pessoa morava em outro estado, teve uma experiência ruim, muda pra cá, chega aqui, não quer saber de nenhuma igreja, não quer se envolver com nada. Não, às vezes não sente a presença do Espírito Santo há anos por conta, às vezes, disso, sabe? Sim. Essa é A gente não precisava falar disso, mas, cara, você tocou no negócio. Eu sou muito machucado em relação a isso, porque as pessoas brincam muito com coisa séria. Sim. Sabe, uma coisa que eu posso ter meus defeitos, eu posso ter meus problemas, eu peco, eu sou de carne. Eu tenho até tatuado aqui, ó, 70 vezes 7, que caso eu preciso
praticar muito essa Quando palavra. quiser perdoar, já só olha aqui. Ou toda vez que sente aquele ranço gospel e a vontade de matar alguém, tem que olhar pro braço. Sabe? Mas assim, brincadeiras à parte, é uma coisa que eu não brinco com a obra de Deus. Sabe? Tem minhas falhas, tem meus erros, preciso da misericórdia, da graça de Deus, como qualquer outra pessoa. Mas agora, brincar com a obra de Deus, brincar com a alma das pessoas e com a vida e comercializar isso me irrita muito, cara. O grande problema é quando a gente faz coisas que é do céu nosso. Isso, é isso, é tipo Entendeu? isso, entendeu? É, quando no céu, lugar da igreja é casa, lugar de lar, lugar de família, um hospital. A gente faz com que, em vez de a gente pregar que as pessoas realmente são livres, a gente prende as pessoas. Sim. Essa é a grande, assim, mensagem que eu tento levar, E as entendeu? comunidades que mais crescem são as comunidades que deixam as pessoas livres, porque ninguém quer buscar a presença do Espírito Santo e a presença de Deus se sentindo que estão numa prisão. Sim, sim. Se o Espírito realmente te deixa livre, as pessoas querem ter sentimento de liberdade, Sim, exato. né? E assim, a gente entende também que tem alguns pastores que realmente quer cuidar e saber onde a ovelha tá indo e tudo mais. Sim. E a gente entende. Agora, a questão de prender, aonde a gente sabe que tá realmente jorrando águas, tipo assim, de vida mesmo, a gente deixar aí, porque Mas, é algo que o Espírito Santo falou muito forte em Apocalipse, fala que o Espírito e a noiva dizem vem. E antes eu só lia esse versículo e eu ouvi as pessoas falarem, ok, beleza. Mas só que se você parar pra pensar, o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva, ou seja, são dois grupos de pessoas, duas pessoas, um só vem. Então, como que eu quero falar vem junto com o Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo é que une, sendo que eu estou, não, eu vou falar vem, você fala vem de lá. Mas a gente tem que trabalhar na união. É um só vem. Então, quando a gente entende esse um só vem, a gente passa, cara, você tá aqui na minha igreja, mas você pode ser ponte em outro lugar também, sim. sabe? Então, eu comecei a ver com esses olhos, e foi isso que esse projeto realmente eu quis. Porque, assim, é muito fácil a gente falar assim, cara, você tem que evangelizar lá fora. Sim, precisa. A gente precisa. Tanto é que isso faz parte da grande comissão. A gente ir, né, e pregar o evangelho a todos. Mas, como que a gente vai pregar com casas quebradas? É. Né? Como que a gente vai levar a mensagem de Deus, sendo que não tem nenhum lugar para essas pessoas irem? Então eu falei assim, Senhor, faz com que esse projeto, a gente une as igrejas para as pessoas entenderem sobre as estações, para que quando chegar alguém quebrado, precisando, elas não vão apresentar a opinião delas, não, elas vão apresentar Jesus, Sim. sabe? Então, assim, a gente uniu as igrejas, a gente tenta ao máximo unir as igrejas, jovens, para entender esse fogo, queimar por Jesus, levar esse fogo para a igreja deles, para que eles possam levar para as escolas, para as casas, e ter realmente ali uma tenda e uma casa que queima por Jesus e não queima por outras coisas. Entendeu? Então esse foi o main purpose. E aí a gente trabalha também com projetos pra gente evangelizar, né? E com isso, com as igrejas que estão conectadas com a gente, que a gente sabe que realmente prega, que tem ali a doutrina ali certa, que está caminhando as pessoas assim no caminho certo, a gente vai, evangeliza e pega essas pessoas que precisam de igreja e aponta para essas igrejas que estão envolvidas com a gente, né? Então, esse é o projeto Wildfire. Sim. E também o wildfire, quando você pensa na palavra wildfire, o que é um wildfire, né? Ele começa aqui, mas ele vai Sim, spreading e você não consegue parar. sim. Chega um ponto que não consegue Não parar. consegue parar, Exato. então é muito legal. Eu tinha uma célula na minha casa, na igreja que eu congregava, e a gente ficou ali naquela igreja por 7 anos, e a gente tinha uma célula, e a gente reunindo e começou a ficar tão grande, tão grande, tão grande, que não cabia mais a minha casa. Aí a gente encontrou uma igreja aqui na cidade que deu um espaço pra gente reunir. E a gente fazia uma vez por mês um cultinho entre nós. E adivinha o nome do culto? Wildfire Night. No way. Sério? Uau, Sim. que massa. Isso tem 9 anos, 8, 9 anos atrás. Eu devo ter foto aqui no meu celular De jovens mesmo? de assim? jovens, Uau. de jovens. Chamava massa. Wildfire Night. E você A que gente- começou? Sim, a gente fazia
A gente chegou a fazer 3 cultos, assim, e ficou muito grande, teve que dividir em mais células. Aí a igreja também trabalhava com, tipo, semestres, entendeu? Que a célula era, tipo, 3, 4 meses, aí tinha um break, aí começava de novo. Aí quando teve esse break, a gente não fez mais o Sim. Wildfire Night, a gente acabou começando a célula de novo, um outro projeto com Sim. outra, tipo assim, era uma nova estação praticamente. Mas foi muito legal, foi um tempo, você falou Wildfire, foi um tempo muito legal, assim, na minha vida. E eu já fiz parte também de alguns movimentos, 2 em específico, que tinham essa mesma visão. Cara, quando você reúne pessoas, o poder que um movimento tem, quando você reúne pessoas que têm uma visão alinhada, que estão buscando a Deus por um mesmo propósito, por um mesmo, sabe, assim, um mesmo, sem um querer glória mais do que o outro, mas um mesmo projeto, a mesma visão. Cara, a gente viajava esse estado inteiro e Connecticut e fazia muita coisa. E Sim. foi uma época da minha vida muito boa. Então, você falando aí do projeto, trouxe, assim, Então, algumas lembranças aí. lembranças muito Sim. boas. O nome faz isso, né, cara? Sim. Eu sempre cresci, o meu pai e minha mãe me ensinando o poder do nome, Ou, sabe? Meus pais sempre, assim, toda vez que eu e minha irmã, assim, pensou, caraca, vamos parar? Ou será que é isso mesmo? Meus pais sempre lembrou do significado do nosso nome e do porquê que a gente tá aqui. Porque o nome, ele carrega esse poder, né? sim. De ativar a realidade de algo, Ho- né? Hoje em dia, nós não prestamos muita atenção nessa questão do nome, mas é, eu trouxe uma palavra esses dias para trás sobre isso também, que era sobre Benjamim. Quando a mãe de Benjamim vai ter Benjamim, ela não coloca o nome dele de Benjamim, coloca o nome de Benoni, filho da minha dor. Aí o pai chega e fala assim: não, não vai ser filho da minha dor, não. Imagina, toda vez que o pai, ou com qualquer pessoa for chamar aquela criança, vem cá, filho da minha dor, vem cá. Então, o pai muda o nome dele para Benjamim, filho da minha força. Aí fica o nome dele, Benjamim, filho da minha força. Ou seja, todas as vezes que alguém chamar, ele vai, né, falar, filho da minha força. É, Então, isso é muito interessante. sim. Isso foi um exemplo que eu usei. E é muito bom, a gente tinha que prestar mais atenção no nome que a gente coloca nas coisas Sim, hoje. Porque essa cultura a gente meio que perdeu um pouco, né? perdeu. Antigamente era muito, nos tempos bíblicos era muito forte Sim, essa questão do nome, né? Hoje já sim. tá mais É porque hoje em dia as pessoas estão procurando algo bem que vai, assim, mais Enzo. emocionar, assim, e tal. Ou que é modinha, Enzo. É, então, Falou Enzo, virou modinha. é. Ou, igual as pessoas lá no Brasil gostam de falar o Jared. Cadeira. Não, o pessoal, às vezes, tipo assim, pra ficar mais bonito, ou, né, Tipo, pra quando as pessoas, vamos supor, pessoas que estão aqui, vai ganhar um bebê que vai apresentar o pessoal lá do Brasil. Caraca, o nome é americano e tal. Mas tem um significado por trás tem daquilo, um entendeu? significado. O nome do meu filho é Pedro Paulo. Devia ter lido o significado mais. Pra poder... Não, tô brincando. Ele é uma mistura assim de um Pedro com um Paulo, sabe? Não, meu filho é uma bênção. Amém. Mas, e aí vocês reúnem com esse projeto? Como que fala mais do projeto. Eu cortei você para falar do meu negócio aqui e você tava falando. Então, esse projeto, justamente por ele ser algo que a gente, né, prega sobre as estações, a gente tem ele 4 vezes por ano, Orando. que na nossa região, que é muito bom, porque nas 4 estações são bem, assim, vividas aqui, é bem transparente, assim, Aqui a quando gente é vive inverno, é naquilo. inverno. Rapaz, mas hoje em dia tá meio estranho, né, porque já tá chegando quase o verão, então Tá hoje frio. tá frio. É. Mas, então, we took advantage of that, né? Que a gente Uhum. mora num lugar onde realmente é bem transparente a estação que a gente tá vivendo, para as Sim. pessoas ter essa figura na mente e a gente poder projetar isso pro mundo espiritual, né? Então, aí, igual a gente começou no inverno, em janeiro de 2023, ano passado, Uhum. e a gente teve já o ano inteiro, o ano passado, a gente fez na primavera, no verão e no outono. Já tivemos já esse ano já do inverno e a gente vai ter agora dia 25 de maio o da primavera.
Oh, Vai ser bênção. Então, a gente se reúne nessas 4 estações e entre essas, estações, esses cultos, a gente tem algo chamado Project Burn, que é um branch do Wildfire que a gente fez pra gente entrar nas igrejas. Como assim? Porque o Wildfire, pelo fato que a gente quer unir as igrejas, a gente não quer, fazer nenhuma propaganda para nenhuma placa específica, a gente tenta fazer em lugares neutros. sim, Ou seja, auditorium de escola, sim. sabe? Ou auditório da cidade, assim. Então, assim, a gente tenta fazer em lugares neutros que não vão dar mais lugar para uma placa específica. Sim. E aí o Project Burn já é pra gente já ir pras igrejas, que é onde a gente vai e o Burn significa Bring Unity, Revive Nations. Uau! So, a gente tenta unir mais ainda. Então, a gente vai no Project Burn e é tipo um pre-rally, vamos dizer assim. A gente vai para essa igreja e a gente ajuda as pessoas a entender o que aquela igreja em específica carrega, entendeu? Então, talvez aquela igreja está orando para avivamento. A gente vai e fala assim, pessoal, a gente vai orar para avivamento e a gente começa a orar sobre aquilo, ajudar as pessoas a entender a visão que aquela igreja carrega. Qual estação aquela igreja está vivendo? Exato, qual a estação que aquela igreja está vivendo, o que os jovens, quais são as conquistas que os jovens estão tendo, e a gente tenta dar aquele brilho para aquela igreja. E aí a gente já aproveita, né, quem aceitar Jesus naquele lugar, encontrar Jesus já, aqui já é uma casa para você. O nosso amigo veio aqui, o Samuel, veio aqui. Sim, Samuel. E a gente estava conversando e ele falou assim que muitas das vezes quando ele vai ministrar nas igrejas, uma das coisas que ele fala é tipo, ele pergunta pro pastor da igreja, tipo, qual estação vocês estão vivendo? Como é que vocês estão vivendo? Que a Sim. partir daí ele tem algo para ministrar que Deus coloca no coração dele. Sim, Então isso é muito bom, vocês terem essa sensibilidade sim. de estar. Eu sou bem igrejeiro, assim, eu gosto muito de estar na obra, de estar fazendo a obra, sabe? Mas isso é muito importante, porque as igrejas precisam de menos barulho com coisa que não está edificando, crescendo. E o corpo de Cristo, tá me entendendo? Nós Sim. precisamos dar menos atenção para isso e mais atenção para aquilo que realmente edifica o corpo de Cristo. A igreja como um completo. Nós precisamos de investir em coisas para o reino. Sim. Sabe como é que é? Sim. E muitas das vezes a gente enche a nossa agenda de conferência, de um monte de coisa, mas nós perdemos a pegada de they gotta grow. Eles precisam crescer, eles precisam de ser alimentados de uma forma. Então, o projeto de vocês é lindo porque traz essa questão da estação que a igreja está vivendo. Como que a gente pode colocar mais lenha nesse fogo, Sim. né? E eu achei até interessante que você entrou nesse tópico, porque assim, hoje em dia, muitas pessoas acham que você tá crescendo no ministério, é você tendo uma agenda para tudo quanto é lugar, Sim. né? Tipo, eu vou pregar aqui, tal semana, eu vou cantar ali. E não é, entendeu? Porque você pode estar ali fazendo essas coisas, mas cada vez que você tá indo, você tá distanciando mais ainda de Jesus, Sim. entendeu? Então, o que a gente mais prega ali nessa família do Wildfire, porque temos o nosso staff, Sim. né? É realmente viver um growth não dependendo dos cultos que a gente faz. Então a gente tem as nossas reuniões, Vida pessoal. a vida pessoal, fazendo com que todo mundo ali tá vivendo a mesma coisa, realmente sendo uma família, entendendo a mensagem que a gente carrega, Sim. e a gente não fazendo ali só um culto. Sim. É realmente viver aquilo para que a gente possa ter autoridade para esse um culto, Sim. entendeu? Então a gente prega muito isso, né? Que você postar que tá cantando e tudo, ou fazendo vários cultos, não vai get you anywhere, como Jesus, entendeu? E é por isso que a gente também não fica postando assim, que a gente tá em reunião, que a gente tá fazendo coisas no bastidores, a gente posta realmente cartaz quando a gente vai ter o nosso culto, a gente faz algumas coisas ali, óbvio, né, para as pessoas verem que a gente também é legal, então tem aqueles vídeos engraçados, mas o nosso maior foco realmente é apresentar Jesus nesses cultos, entendeu? Não, isso é muito bom. Eu gostei muito do seu projeto, da sua ideia. No projeto de Deus, na verdade, né? Vamos dizer assim, que Deus confiou na sua mão para vocês estar fazendo. Realmente dá para ver que vocês têm um coração para Cristo agora, 25 de maio. A galera que ouvir aí, ó, Tô esperando vocês lá, hein? pode chegar junto lá. Sim. E eu queria, assim,
saber de você como tem sido essa caminhada de você estar à frente de um projeto, sabe? Vamos falar agora assim do lado humano que é de ser isso, porque eu gosto de encorajar as pessoas, que nem a gente tá conversando aqui antes de começar, é ajudar as pessoas a viver uma vida fora da caixa. Eu sei que tem muita gente lá fora que tem sonho, que tem vontade de estar num ministério, que tem vontade de estar, mas talvez assim, a o medo de desanimar no meio do caminho, de desistir, traz uma certa paralisia para as pessoas, sabe? E as pessoas não servem, não, analysis paralysis, já ouviu falar, né? Sim. Você analisa, não, mas eu ainda não estou pronto para servir, eu ainda não estou isso. Como que tem sido assim sua caminhada como um jovem com um projeto desse que Deus colocou na sua mão? Você tem, sabe, como tem sido a sua caminhada, total dependência de Deus? Sim. A primeira coisa que a gente pode entender é que a gente nunca vai estar 100% pronto, né? Porque a primeira coisa, a gente é humano, a gente sempre vai ser falho. A gente nunca vai chegar a 100%. Sim. Ah, mas o que eu posso dizer é que algo que eu aprendi de mim mesmo é... A gente sempre tenta perguntar, você acha que você é quem da Bíblia, né? Hum, E conversando com uma pastora que realmente me ajuda, que tá ali pra me acompanhando, sabe? Me ajudando, orando por mim, fazendo eu também entender o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo de certo. Ela falou assim, "Nico, você é um Moisés." Por que Moisés? Porque Moisés, ele nos olhos humanos, ele normal humano, sem espiritualizar nada, ele não era capaz de fazer nada do que ele fez. Porque era gago, né? Muitas pessoas falam que ele era gago, muitas pessoas falam que ele era tímido, não era uma hum, pessoa que, né, era mais extrovertido, dominante, mais diplomático, mais calmo ali na uhum. dele. E eu sou exatamente isso, assim, em casa, sabe? Eu sou uma pessoa que, né, é mais calma, assim, e Tranquilo. tudo mais. E hoje eu gosto de estar com o pessoal, assim, eu amo, mas tem algumas horas que eu quero ficar sozinho, algumas horas Uhum, que eu quero só escutar uma música, ir num car ride, né, à uhum, noite. Mas só que aí eu entendi que quando Deus nos chama, não é sobre nós. hum, Então, se não é sobre nós, não tem nada a ver com o meu temperamento. uhum. Se não é sobre nós, então não é tipo, eu não vou conseguir. Porque uma frase que eu ouvi esse final de semana, a gente tava no retiro lá da igreja, o pastor Felipe Borges pregou lá. E ele, if it's God's will, it's God's bill. Yeah. Entendeu? Então, tipo assim, Fala isso. então, assim, é, essa é uma visão que eu sempre tento carregar comigo, que eu nunca, nos meus olhos, eu realmente nunca vou conseguir. Mas quando eu ando com Jesus, aí eu vou conseguir, Hum, porque ele que tá me capacitando, ele que tá me ajudando. yeah. E realmente tem hora que é muito difícil, porque pelo fato da gente ser humano, você falha, a gente fala, Sim. cara, eu não sou capaz. Tem pessoas no staff mesmo que, quando eu tô ruim, lá por dentro eu falo assim, caraca, essa pessoa pode ser muito mais líder do que eu. Uhum. Mas só que é aí que eu paro e penso, a obra não pode parar comigo. Por isso que a gente precisa fazer discípulos. Sim, Porque se a obra tá parando comigo, eu tô fazendo algo de errado. sim. E é por isso que a gente, toda vez que a gente vai fazer algo, Deus vai capacitar a gente num nível maior pra gente discipular pessoas, Yeah. pra caminhar com a gente. Porque o dia que a gente talvez falhar, ou precisar de um time off, tem quem faz. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente entender que a gente é filho e que a gente tem uma herança muito maior que esse mundo pode oferecer. A gente tem herança lá do céu. E se a gente tem a herança lá do céu, não Sim. precisa de mais nada. Sim. Entendeu? Hum. Ah, Você falou uma coisa interessante sobre a questão de, tipo, ter pessoas no seu time que é bem melhor do que você. E essa é a medida de um líder bom e de um líder real. É, em um curso de liderança que eu fiz, muito bom, uma das coisas que foi falada foi que, tipo assim, se você está sentado numa mesa com o seu time e você olha ao seu redor e ninguém é melhor do que você, está errado. hum, Ele falou assim, a ideia de um bom líder não primeiro, a medida de um bom líder, o fruto de um bom líder é criar outros líderes. That's it. Esse é o fruto de um bom líder, ele tem que criar outros líderes. Porque sim, esses outros líderes vão criar outros líderes e assim vai ser um efeito dominó tão grande, gigante, sim, e a sua influência vai esticar muito longe, porque você vai estar desenvolvendo pessoas e gerando novos líderes. sim, E
A segunda coisa que eles falaram era sobre a questão de você fazer os 5% que você é muito bom e achar pessoas para fazer os outros 95% que eles vão ser muito melhores que você, É. sabe? Sim. Então isso é muito bom, você consegue reconhecer, tipo, cara, tem pessoas no meu time que é muito melhor do que eu nisso, naquilo. Já dá pra você ver que você tem um self-awareness de tá, Sim. entendeu? Você é o líder ali do movimento, mas você tá rodeando você de pessoas que é muito melhor do que você em outras áreas. Mesmo que nós temos o Matheus, temos a Liza, que é muito melhor do que eu em tudo que, menos falar aqueles negócios que pai conversa mesmo, né? Não é, e eu aprendi isso uma maneira assim, vamos dizer, um pouco vergonhosa, vamos dizer, Uhum. porque foi o primeiro Wildfire ano passado. E como eu na minha igreja local, eu canto, prego, né, faço o básico, vamos dizer ali da igreja. E aí, pelo fato que eu já ministrava louvor, eu achava que no Wildfire eu ia ministrar, levar a palavra e fazer tudo. Uhum. E aí a gente tinha 2 sets, né? O primeiro set de louvor era eu e a Amanda. E o outro set era o Lucas e o David. E aí eu falei assim, eu vou cantar. E aí começou o culto, já todo mundo vindo pra mim, perguntando o que é pra fazer pra papai, e eu ensaiando. E aí depois, na hora do culto, eu não consegui fluir no louvor. E o Espírito Santo falou assim, cara, não é pra você estar em tudo. Não. Quero você bastidores, entendeu? Por causa que a gente às vezes acha que, pelo fato que Deus me chamou, eu tenho que estar ligado a tudo. Uhum. Não, aquilo que Deus colocou na sua mão, faça com excelência, não queira estar em tudo, Yeah. entendeu? Então, assim, foi aí onde eu percebi, cara, tem gente que sabe fazer melhor que eu nessa área, então eu vou colocar. Bom, tá aqui. Nós estamos participando agora de plantar uma igreja aqui na região. E você falou algo muito interessante que você tá falando e eu tô começando, as coisas vão passando na minha cabeça, assim, sabe? E a gente tá vivendo uma estação muito boa, que é de você plantar uma igreja nova, algo novo, Sim. um projeto novo, é de Deus mesmo, realmente de Deus, aqui na nossa região, e é muito bom, sabe? E eu tenho ficado nas coisas só o suficiente para chegar a outra pessoa. Bom, Por exemplo, eu toquei violão 3 semanas. Chegou um cara que toca violão, sai fora. Não é aí pra você. Fez ali o necessário para aquele momento, vai pra outra área. Porque se você for tentar, toca o violão, mexe no som, ajuda o pessoal, ajuda o pastor, faz a célula na sua casa, faz isso, ajuda o povo, liga pro povo durante a semana. Você não dá conta de fazer tudo. Não. Você não flui. Você vai chegar ali no culto, no sábado à noite ou no domingo, você vai falar assim, cara, não tem nada pra transbordar aqui, sabe? chega cansado, chega ruim, desanimado. você não sabe, você não encaixa em nada. Aquilo que queimou no seu coração agora tá uma chama pequenininha. Sim. Sabe que Você começa a parar de ver a beleza daquilo. a beleza daquilo. Então, eu tenho ficado assim nos lugares, já não toco mais violão, já não preparo mais o louvor, sabe? Sim. Hoje eu ajudo o pastor, fico ali no som. E se algum dia alguém faltar no violão, eu vou lá, cubro no violão. Mas na semana que eu fizer isso, eu não ajudo o pastor, outro pessoal ajuda o pastor. Sim. E eu tenho aprendido a viver dessa forma, porque eu sou a pessoa que eu tô em tudo. Eu toco no culto, faço o som junto com o cara do som. Tipo assim, eu toco no culto com o iPad ligado aqui do som aqui, ó. Já. Fazendo os dois. Fazendo os dois, entendeu? Sim. Então, tipo assim, isso tem me ensinado muito a fazer uma coisa com excelência e de entender uma coisa. Se eu não parar de fazer, não aparece ninguém. Já parou pra... E Deus não te dá pessoas pra fazer. Não te dá. Porque chega um ponto que a gente acha que é pela força do nosso braço. E Deus Entendeu? leva, o dia que você para, Deus levanta outro e coloca. Sim. E tem coisa que você tem que parar. Sim. E pra fazer algo maior e melhor que você já fez. Pra provar pra você que, opa, Às vezes é pra você ir pra outra estação, viver algo novo, viver algo diferente, mas só que você não consegue sair fora daquilo que Deus já terminou, daquela estação que Deus já finalizou na sua vida. exato. Nós precisamos entender isso, sabe? Sim. Porque chega um ponto que é aquela... Já viu aquela foto da corda? Você segura a corda na sua mão, ela vai puxando, vai machucando, Sim. machucando sua mão. Aí uma hora você solta, para de doer. É tipo isso. Mas isso do lado bom do ministério. Muitas das vezes o ministério tá ficando pesado, porque
Já passou sua hora de soltar a corda. Tem Sim, pessoa com mais capacidade, que vai levar aquilo ali mais longe. Deus tem algo exato. novo, uma estação nova pra você. Exato. E essa visão de união, ela tem a ver tudo com isso, né? Sim. Questão de unir todas as pessoas que Deus também tá fazendo alguma obra neles muito Yeah. forte. Então, assim, é exatamente isso quando eu fui entendendo, assim, que, cara, Deus me chamou, mas ele também chamou várias pessoas que são capazes também de fazer. E a beleza que acontece é quando essas pessoas conseguem se unir, alinhar com a mesma visão. Já para pra pensar a Torre de Babel. Deus teve que parar e falar assim: deixa eu bagunçar esse negócio aqui, porque eles estão no mesmo propósito, falando a mesma língua e trabalhando junto. Sim. Eles vão chegar até aqui. Yeah. Pera aí, eu vou bagunçar a língua, eles não vão conseguir comunicar mais. Aí já aconteceu de, tipo, não fluir mais. As pessoas já não falam a mesma língua, já não. Né? Você vê o que a união num povo faz, porque não era algo para Deus, Sim. sabe? Não era nada voltado O para propósito Deus. era errado. O propósito era errado. Totalmente errado. Entendeu? Então, assim, isso que você falou um exemplo muito, assim, muito bom, porque, assim, só precisa de um povo unido, só. Que o propósito pode estar errado, mas vai acontecer, porque o Sim. povo está unido. Agora, quando o povo está unido, mas o propósito está certo também, está alinhado com o céu, ninguém segura. Ninguém segura. Ninguém segura. Isso é verdade. Ninguém segura. E nós vemos muitos movimentos que cresceram o Dunamis mesmo, um movimento gigante, né? Que Yeah. já ficou, assim, o Descent, que virou um outro movimento, Sim. uau! Yeah. Gigante, gigante, gigante. Então, se você vê as pessoas com um propósito, alinhado, fazendo as coisas saudáveis, de forma certa, do jeito certo. E assim Sim. vai. E você falou do Dunamis aí, me lembrou, o Josafá tá lá, Josafá Santana, e ele me discipula, né? E a gente conversa. E ele sempre, algo que ele sempre fala, Nicolas, na nossas reuniões, a gente nunca esquece quem nos uniu. A gente nunca esquece quem é o mais importante. Yeah. Porque assim, muitas pessoas acham, caraca, tá lá vivendo muito top, Deus tá abençoando, e acha que é só aquilo, mas não. Behind the scenes, as reuniões, tá lá. Yeah. É tudo Deus, não tem nada a ver com a gente, sabe? A gente tem que subir, mas pra gente subir, a gente precisa continuar com nossos olhos focados em Jesus. Sim. Então, assim, realmente é tudo sobre o olhar, né? Onde está o olhar das pessoas, onde está o foco das pessoas. Yeah. Exato. É verdade. Não, Nick, muito, muito bom o seu projeto. Assim, me fez lembrar de muitas coisas que eu já vivi, sabe? Eu queria ter a sua sabedoria com a sua idade, sabe? Eu não, Estamos aprendendo ainda, tá aprendendo. sabe? Eu queria ter o seu conhecimento com a idade. E eu tenho, assim, eu tenho um amor muito grande pela obra de Deus e eu creio que os jovens da igreja, de toda a igreja, eles são o combustível ali daquela igreja, sabe? Yeah. E tem um ditado em inglês que a gente fala que é tipo assim, a church alive is worth the drive. Que a gente fala em inglês. Igreja viva, vale a dirigida. Não sei. Sim. Não fez muito sentido em português, mas é, e é muito bom você estar fazendo isso, rodando aqui a região e lighting churches on fire, vamos dizer assim, de uma certa forma. Que Deus continue guardando seu coração, Amém. continue te dando força, te dando sabedoria Amém. para você continuar. Amém. E vamos para frente, cara. Amém. Vamos para Amém. frente. Eu vou conversar muito ainda, tomar muito café com você ainda pra Sim. aprender um pouquinho o que você fazia. Isso. A Um gente, pouquinho mais. como eu tava falando, a gente tá fazendo parte de um projeto de plantar uma igreja aqui. Cara, e eu tô vendo, assim, muito o mover de Deus em tudo, porque eu nunca tive, assim, um pastor tirar tempo do dia dele para vir na minha casa me aconselhar. E pela primeira vez na minha vida, esse ano, eu tive isso, Uau. sabe? Então, eu vejo, assim, que Deus tem colocado pessoas no nosso caminho, as pessoas certas. E meu pastor hoje, ele diz assim, você está no lugar certo, com as pessoas certas. E até o final deste culto, seu coração vai transbordar. Assim, a frase é algo nesse tem, eu não sei 100%. Uhum. E eu realmente creio no novo de Deus aqui para nosso
região, uma nova estação de Deus, porque muita gente já chama esse lugar aqui The Frozen Chosen. Aqui tudo que planta, nada cresce, né? E aqui é o lugar a frieza espiritual mora aqui nesse lugar, sabe? E o seu projeto, ele é profético. Ele carrega esse peso aqui, então que Deus te dê graça, te dê sabedoria. Amém. We're not the frozen chosen, We're not. we're alive, Sim, you know? E que a gente vai ser realmente como um wildfire sim, nessa região. sim. E que a gente possa também clamar mais alto que essas vozes, né? Sim, Que a com gente não venha certeza. cessar, eu declaro isso, profetizo isso sobre essa região, que as igrejas, não só jovens, todas as idades vão clamar mais alto que essas vozes, porque às vezes a gente deixa essas vozes entrar dentro da igreja, Sim. dentro do nosso coração, mas a gente não vai cessar, a gente vai continuar. E a nossa comunidade precisa de nós, cara. Não desiste, Sim. sabe? Não desiste. Como a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, sabe? É. Que o bom ânimo sempre venha fazer parte da nossa caminhada e da nossa vida, porque eu queria muito que os movimentos que eu fiz parte estivessem ainda até hoje, que eu imagino a proporção que estaria enchendo estádios hoje, Sim. se tivesse continuado, sabe? Muitas das vezes tudo que é saudável, tudo que tá crescendo, o inimigo ataca muito. Muito. Então, assim, que Deus te dê sabedoria, te dê graça, te dê força para continuar Amém. fazendo aí a obra, fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. E Deus abençoe também seu pai e sua mãe por criar um menino com 20 anos, dá até sabedoria que você não entende. Sofreu um pouquinho. Mas, muito bom, mãe. Obrigado por você ter vindo Amém. aqui. Que Prazer Deus te todo meu. abençoe. E você tem mais alguma coisa pra você? Ó, a única coisa que eu Troca vou a profecia, pedir... então, comando. Receba! Brincadeira. Não, a única coisa que eu vou pedir, primeiramente, igual você falou, quero agradecer meus pais, né? Agradecer meus amigos, a família Wildfire. E você, segue a gente lá, This is Wildfire. Tenho Vou entrar aqui certeza, agora. tenho certeza que você vai encontrar um pouquinho de um povo alegre, animado. As moças lá, os rapazes que estão envolvidos nesse Wildfire, tudo, né? São um prazer ter vocês com a gente. E prazer estar aqui com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Amém. Que a gente possa tomar mais café aí pela frente, Ô, mais conversa. A gente vai lá, agradecer aqui a galera do Robust Café. Vamos lá. A gente vai lá no Robust tomar um café. Vamos lá, vamos lá. Tá bom? O que você achou? Cara, eu não tomei café, mas esse aqui é muito gostoso. Muito gostoso. Qual que é o nome disso aqui? Robust Café. Esse aí é o Strawberry Fizz. Pessoal, Strawberry Fizz. É isso? Isso. Strawberry Fizz. Vai lá, pega o seu. Não deixe de ir lá. Topíssimo. Galera, muito obrigado e nós nos vemos no próximo episódio do Out of the Box Podcast. Tchau!